Então vamos lá. A ideia, a ideia de hoje é eu tentar resumir mais ou menos 500 anos de história em uma hora. Eu vou tentar apontar só os traços que para a nossa disciplina são indispensáveis. Esse mapa que vocês estão vendo aí mostra a Europa no ano de 1017. Eu coloquei esse mapa para vocês tentarem visualizar algumas coisas que aconteciam nesse período, por mais que esse mapa não demonstre realmente a realidade. Aí nesse mapa vocês podem encontrar em azul, está aqui em azul, o Império Bizantino. O Império Bizantino é o Império Romano do Oriente. Esse é o Império Bizantino nesse período. Nessa área em azul, existe uma autoridade, um exército muito forte. Existe aqui, não mais tão forte quanto foi, mas ainda com um certo grau de força. Nessa região que é da Espanha, sul da Espanha, vocês encontram aqui o Islã. Toda essa norte da África e Espanha é o Islã. As subdivisões do Islã. Isso é importante, essa figura do Islã é importante, porque nesse ano é, de longe, a grande potência que desempenha suas funções nessa área. Se vocês relembrarem, o Império Romano ele tinha seu centro no Mar Mediterrâneo. Então imaginem que todo esse mar interno, basicamente a Europa e as cidades costeiras, eram as principais zonas do Império Romano. As cidades da costa, principalmente, e as cidades do norte da África e do que hoje a gente chama de Arábia. Essa região norte, onde é a Inglaterra, a norte da França, a Dinamarca, isso tudo era uma região agrícola dentro do Império Romano, sem grande importância comercial e para a logística do próprio Império Romano. Então, a gente está no ano 1000, em que o Império Romano, a parte ocidental, ela deixa de existir. E a parte oriental, ela se orientaliza, por assim dizer. Então, ela começa a ter um perfil completamente diferente de antes. Esse Império Romano, como é que aparece aqui, Império Romano Germânico, na verdade, ele nunca conseguiu se fazer efetivo, no sentido de se transformar de fato no império, apesar do nome. A origem do nome e a sequência desse nome se deve muito à Igreja Católica. A Igreja Católica se associa com líderes germânicos, acabam coroando, por exemplo, Carlos Magno como imperador, e com a morte de Carlos Magno, os seus herdeiros continuam a receber o título de imperador. Mas notem que é um título apenas, não representa uma força bélica efetiva. E essas fronteiras que vocês veem do Império Romano e da França, por exemplo, e o Reino da Burgúndia, todas essas fronteiras não são consideradas fronteiras como hoje consideramos fronteira. Não é uma fronteira que deve ser respeitada, por assim dizer. Porque essa região toda, ela era sempre alvo constante de invasões, várias invasões. Imagine que a partir desse 1000, além do Islã, está tomando praticamente toda a Espanha e freia a sua ascensão, que ele começa a ascender até a França, mas freia por uma razão interna e não diretamente por um combate com os ocidentais. Mas essas fronteiras, elas só representam bem simploriamente o que seria a influência de um determinado senhor, um rei ou imperador, sobre os outros nobres, porque a ideia central nesse período é de fragmentação do poder. Então imagine que não há aqui nessa região, que é a Europa Ocidental, um poder central forte capaz de impor sua vontade sobre toda essa região. Há, como a gente viu na aula passada, fragmentação do poder. Então imagine isso só para vocês visualizarem esse mapa. Toda essa região que hoje é a Europa, não existia uma autoridade forte, central, com um exército que pudesse garantir
a sua força e a sua vontade dentro desse território. Aqui, entendido? Eu vou dar umas palavras, porque eu não sei se vocês escutam ou não, e eu não estou tendo esse feedback na cara de vocês. Até aqui, entendido? Tô ouvindo, professor. Então vamos continuar. Aqui a gente já dá um salto de 500 anos. E essa aqui é a Europa antes de se delimitar exatamente as fronteiras após a Guerra dos 30 anos. Então, aqui se tem uma França forte, absolutista. Mas vejam, e aqui eu trago isso só para vocês visualizarem, apesar de reis absolutistas já aparecerem aqui, olha que a gente deu um salto de 500 anos e depois a gente vai ver esse processo, o que é que aconteceu. Mas mesmo existindo reis absolutistas, como na Espanha, na França, em Portugal, a grande potência agora é o Império Otomano. Toda essa parte em amarelo, mais amarronzado, isso aqui é o Império Otomano. Esse Império Otomano, de fato, é um império com um grande centro que ele captura o Império Romano do Oriente e na mesma capital estabelece sua capital. Então, o Império Romano, o Império Otomano, agora, ele é a grande potência. E quando eu digo a grande potência, é para vocês visualizarem que, por mais que a nossa história é a história da Europa Ocidental, e normalmente nos contam que ali era o centro do mundo, na verdade, ela vai se transformar no centro do mundo a partir do século XVIII, principalmente século XIX. Então, imagine que vão passar pelo menos 200 anos para que essa região entre França, Inglaterra e Alemanha se torne verdadeiramente potência. A gente já está aqui nesse mapa em 1642, quando as Américas já foram descobertas. Esse ingrediente novo da descoberta das Américas ajudou bastante, mas não demonstra que era uma potência. Tanto é assim que, se vocês pensarem bem, a ida às Américas teve como principal finalidade a rota para as Índias. Se vocês olharem bem, o caminho mais curto para se sair da Europa, de qualquer lugar da Europa, para as Índias e o mais tranquilo é pelo mar Mediterrâneo. Só que o mar Mediterrâneo ele foi proibido, de certa forma, proibido aos ocidentais desde o fim do Império Romano. Ora, foi controlado pelo Islã e nesse momento aí ele é controlado pelo Império Otomano, ou seja, o transporte das mercadorias que passem pelo mar Mediterrâneo tem que ter a chancela, nesse momento, do Império Otomano. O que demonstra que, de centro, a Europa Ocidental não tinha nada nesse período. Mas vejam bem que a história ela sempre vai se alterando. E nessas alterações, a partir do século XVIII, principalmente, ou seja, 200 anos depois daí, para ficar mais claro, a partir do século XIX, é que a Europa se torna o centro do mundo, com a Inglaterra representando esse império global. Então vejam bem, o mapa anterior demonstrava a Europa no ano 1000. E por mais que essas fronteiras estejam aí desenhadas no mapa, se vocês ficarem, até esse vídeo que eu recortei desse mapa, ano a ano, se vocês pegarem a história da Europa ano a ano, vocês vão ver que essas fronteiras, em pouco mais de 5, 6, 7 anos, elas vão se alterando. E é lógico porque as fronteiras aí eram desenhadas pelos títulos, por ser soberano em tal lugar. E esses títulos, eles são herdados, são comprados, então as fronteiras vão alterando. A propriedade é que legitima, de certa forma, a autoridade nesses locais da Europa Ocidental. Então não se fala em fronteira como a gente pensa, uma fronteira de uma nação centrada em um determinado território. Então a gente vê a alteração desse período em que os grandes jogadores não eram a Europa Ocidental. Os mapas é só para dizer isso aí. Aí agora a gente vai analisar uma situação característica que é o reino da França. Por que a França? O reino da França ele é o grande propulsor dessa mudança. Apesar da Inglaterra ter se transformado numa grande potência mundial, do ponto de vista teórico e da conjuntura do mundo atual, o Reino da França ele foi o exemplo típico.
Aí vocês podem ver o Reino da França no ano 1180. Podem verificar que, através desse mapa, em 1180, apesar do Reino da França estar sendo representado aí, o rei francês, ele só tinha, de fato, um poder nessa região em azul, em torno de Paris. Então imagine que só essa região aqui, em azul, era de fato domínio real. Ou seja, ele era rei de toda a França, mas ele só tinha um domínio de fato desse trecho em torno de Paris. É como se essa é a propriedade do rei, que ele não deu em feudo para nenhum outro senhor. É só esse pedaço. Isso para vocês visualizarem o que é que a gente estava falando na aula passada em fragmentação do poder. Ou seja, eu rei, apesar de rei francês, controle efetivo, ou seja, eu só possuo servos específicos que trabalham uma terra e eu posso utilizar um exército sobre nessa região. Todas as outras regiões, elas tinham outros senhores. E, de forma, essas grandes fazendas que davam a cada senhor a capacidade de agir diretamente sobre a população que ali residia, era derivado exclusivamente da propriedade dessa terra. E lembrem que, a partir do momento em que os feudos se tornaram hereditários, essa propriedade dessas terras passaram da figura do imperador para os outros senhores. Então, dos escombros dos impérios romano ocidental, o Sacro Império Romano Germânico, como vai ser chamado, esses títulos começaram a surgir principalmente nessa região que hoje é França, Alemanha, Áustria, Suíça, Dinamarca, porque era o resto desse Sacro Império Romano Germânico. A França foi o primeiro grande centro a se desvencilhar desse Império Romano Germânico. Então vejam essa imagem, é só para demonstrar a vocês a ideia de fragmentação no ano de 1180. E a segunda imagem aqui na sequência, também do Reino da França, é para mostrar como do ano de 1180 até o ano de 1223 houve um aumento de fato dos domínios reais. Imagine que esse é o período de Filipe Augusto, é o período do rei Filipe Augusto. Então, ele vai adquirindo mais terras que estão sob sua autoridade direta, sem existir um outro nobre, um outro senhor entre ele e o povo. Mas ainda assim, em 1223, o número, a extensão do seu domínio real, ele é limitadíssimo. E veja que, olha como o domínio real, se a gente pegar no ano 2000, 1223, como existem falhas, as fronteiras não são fronteiras definidas, porque são propriedades de terra. Ele é proprietário diretamente dessa faixa em azul, e olha como é descontínuo. Apesar do reino francês ser considerado todo esse trecho. Rei de todos esses outros senhores. Ele é rei francês. Mas o domínio real, ele só possui sobre esse pedaço em azul. Até aqui entendido? Dúvidas em relação a isso aqui? Então vejam, isso aqui só para vocês visualizarem aquela ideia que a gente estava falando de fragmentação do poder. Então a característica da Idade Média, típica da Idade Média, central da Idade Média, é essa fragmentação do poder. E essa fragmentação do poder, a gente viu que está diretamente relacionada à inexistência, praticamente inexistência, não completa inexistência, mas uma praticamente inexistência do comércio. E a cada vez menor número de cidades, e cidades muito pequenas. Você imaginar que nesse ano de 1000, que a gente talhou, Paris não tinha 20 mil habitantes. Paris era a grande cidade do reino, mas não tinha 20 mil habitantes. Acredita-se que no Império Romano, ou seja, há 1000 anos atrás desse período, Roma chegou a ter 80 mil habitantes. Ou Paris chegou a ter 80 mil habitantes. Imagine que Paris, que no 1000 anos atrás do período que a gente está analisando, tinha 80 mil habitantes, no ano 1000 ela possivelmente não tinha nem 20 mil. Por uma
de fatores, mas o principal fator que motivou isso é a inexistência do comércio. Imagine que uma cidade ela só se garante se tiver ou uma utilidade como centro militar, ou uma utilidade como centro religioso. Centro poderia ser uma cidade da Igreja Católica, em que os bispos, os arcebispos, etc., como ficou Roma, ou ela tem que ter uma utilidade comercial. Como a utilidade comercial deixou de existir, ou praticamente deixou de existir nesse período, as cidades elas vão diminuindo a sua capacidade de receber pessoas, de manter essas pessoas. Associado a isso, tem todas as lutas, as conquistas, as invasões, principalmente de povos de fora. Imagine que nesse período, além do Islã, que era a grande potência, ainda começam a existir as invasões dos vikings. Por verem fragilizado uma região, bandos de vikings, você imaginar que são poucas pessoas, é um bando, às vezes 200 pessoas se reúnem para fazer uma guerra. Isso demonstra a fraqueza dessa região nesse período. Não existia uma autoridade como um exército que pudesse conter um avanço de 200 guerreiros embainhados com facas. Essa é a ideia que vocês têm que visualizar. Só que esse processo, que começa aí com Filipe Augusto em 1180, olha, começa em 1180, por isso que esse processo de concentração do poder, ele é um processo que dura bastante tempo. O processo de concentração do poder na França se inicia no reinado de Filipe Augusto em 1180. E não, apesar de existirem retrocessos, volta e meia, um rei mais fraco, um herdeiro seu mais fraco, perde um pouco essa capacidade de expansão, mas de certa forma é uma expansão contínua. Começa de 1180 e vai se solidificar em 1648. Então vejam bem, esse processo de quase 500 anos de concentração de poder está diretamente relacionado ao conceito de soberania. E é isso que vocês precisam compreender. Então, vejam bem, essa centralização, esse processo de centralização ocorreu de diversas formas. Imaginem que o domínio real, imaginem nessa situação, o rei concentrando poder em suas mãos, e para que ele concentre poder em suas mãos, ele precisa, obrigatoriamente, possuir mais terras, ou seja, agir diretamente sobre mais pessoas. E para que ele consiga fazer isso, lembre que se em 1180 ele tem só uma faixa pequena de terra, muito pequena, inclusive o rei francês ele era menos proprietário do que alguns duques ou condes, porque alguns desses duques iriam, por exemplo, herdar outras áreas maiores em outros países que não a França, e com isso terem, de fato, uma capacidade de agir muito maior do que o rei. No fim desse processo, o rei francês vai ser o único a ditar as regras dentro desse reino. E aí vem a questão, como é que ele consegue? Como é que o rei consegue, numa região de fragmentação como é essa região, centralizar poder? E aí vem a figura nova, que vai reaparecer a partir desse período, que vai favorecer a concentração do poder nas mãos do rei, que vai se tornar posteriormente um rei absolutista. A figura nova, prestem bem atenção, é a figura do burguês. Vejam bem, no ano de 1223, por exemplo, como está aí no mapa, dentro dessa região, que é na França e em outras regiões, começam a ressurgir, a reflorescer as cidades. O comércio volta. Se no ano 1000, que era o ano que a gente falou da aula passada, o comércio e as cidades elas começam a minguar e chegam a praticamente deixar de existir algumas cidades, nesse ano, já são 200 anos depois, o comércio volta a florescer por uma fatores, mas volta a florescer. Então, esse período de ressurgimento de uma economia ligada ao comércio tem tudo a ver nessa trama. Vejam bem, se a fragmentação do poder, ela tem aqui a figura dos nobres, que dividem o poder com o rei, porque são todos possuidores e todos nobres iguais, apesar do título que um carrega de
duque, de conde ou de rei. Ainda assim, existem outras figuras atuantes. A mais poderosa nesse período é uma organização religiosa, que é a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela tem bispados e igrejas espalhadas por toda a Europa. E essas igrejas e esse bispado, por exemplo, eles podem atuar livremente, desembaraçado do poder do senhor feudal. A igreja não deve nada ou não deveria nada a esse senhor feudal. Imaginem que aí tem algumas outras questões sobre essa relação da igreja com os nobres. A igreja ela era também uma grande possuidora da terra. A igreja tinha um pequeno exército, mas, de certa forma, nesse período, ainda mais poderoso do que de vários senhores. Então, a igreja, apesar de ser uma organização religiosa, ela também atuava no mundo material. E com muito mais força e muito mais propriedade, com muito mais inteligência e capacidade do que os nobres, os senhores, nesse período. Só que com o ressurgimento do comércio, surgem também algumas figuras, esses mercadores, os banqueiros, os pequenos industriais, que muitos deles, eles, de certa forma, desrespeitam o dogma, ou um dos dogmas da religião cristã. Então, vejam bem, a figura dessa burguesia que surge, vou dar uma burguesia para todos, ela entra em conflito diretamente com a organização religiosa, que é a principal organização nesse período. Os interesses são conflitantes. Lembrem que a Igreja Católica, por exemplo, trata como pecado a usura. Você ganhar dinheiro por ganhar dinheiro. Isso é considerado pecado, e inclusive pode ser julgado e condenado num tribunal eclesiástico aquele que for acusado de usura. Olha uma situação interessante. Dentro do Reino da França, existem tribunais da Igreja, que a gente denomina tribunal eclesiástico. Esses tribunais têm competência para julgar uma série de coisas, inclusive, ou principalmente, os direcionados aos dogmas da religião cristã. Não exclusivamente, mas principalmente. E um dos dogmas que a religião cristã vai impor é a proibição da usura. E alguém acusado de usura seria julgado por esse tribunal e não julgado por senhor feudal, dentro de um determinado feudo. Então, mesmo dentro do ducado de Ivana, Ivana não tinha capacidade de interferir numa relação entre um amigo seu, que por acaso era banqueiro, e a igreja, porque a igreja tinha uma força maior, mesmo dentro desse ducado. Então, perceber isso é compreender a ideia de fragmentação de poder. E perceber que essas figuras novas, os mercadores, os banqueiros e os manufatureiros, eles tinham uma relação com a igreja, de certa forma, uma relação de antagonismo. São interesses antagônicos, interesses que conflitam. A igreja, ela prega a pobreza. Era, nesse período, mais do que em qualquer outro, era uma das ideias que a igreja desenvolvia e defendia, era que você deveria viver para praticamente sobreviver da sua existência. Você não deveria ficar rico com a pobreza dos outros, por exemplo. Então, era uma visão que conflitava diretamente com a dos banqueiros que surgem, que ganham dinheiro com empréstimo. O banqueiro, ele sempre ganhou dinheiro emprestando dinheiro. Isso para a igreja é pecado. Então, imagine que essas figuras, elas precisavam, obrigatoriamente, de uma proteção contra a igreja. Vejam bem, o ressurgimento do comércio nesse cenário específico que é a Europa Ocidental, em que a organização principal é a Igreja Católica, mas ela não chega a ser uma organização hegemônica, porque há fragmentação de poder, faz com que essas novas figuras precisem se apoiar em uma outra força que possa conter essa capacidade da Igreja Católica de prejudicar seus interesses. Dá para entender essa relação? Então, vejam bem, as
as figuras centrais aqui agora são nobres que têm na propriedade a sua força, uma organização religiosa, que é a Igreja Católica, e o que a gente chama comumente de burgueses. Então, são três mentalidades diferentes que andam lado a lado. Três forças. Normalmente, quando existem três forças, quando há um alinhamento de duas contra uma, a vitória fica mais fácil. E foi mais ou menos isso que aconteceu, mas não de uma forma tão simples, burguesia e nobreza. Na verdade, não foi assim, porque o interesse nesse momento, na França, por exemplo, do rei, era o interesse que conflitava com os outros nobres. Então, o alinhamento que existiu aí, que favoreceu a ambos os lados, foi o alinhamento do rei francês com a burguesia, com grandes mercadores, com grandes banqueiros, com grandes industriais em diversas cidades. Eles se beneficiaram conjuntamente. Tanto se livrar, cada um dos dois, senhores e burguesia, se livrarem do poder da igreja, que interferia diretamente na capacidade de crescimento deles, quanto internamente dos outros senhores feudais. Para o rei era interessantíssimo o apoio da burguesia, porque era quem financiaria os seus exércitos. Então, a partir do momento em que eu tenho uma força militar superior, eu posso argumentar, negociar, de certa forma, com uma vantagem. Então, internamente na França, o rei conseguiu impor a sua vontade sobre diversos outros nobres, duques, condes, e isso também favorecia a classe burguesa, porque dentro das cidades eles gozavam de uma autonomia muito grande que, a partir do momento que o rei foi, de certa forma, ajudado, ele também teria que dar uma contrapartida. E essa contrapartida era a possibilidade desse grupo praticar o comércio sem uma interferência direta do rei. Se vocês analisarem bem, as grandes companhias, as companhias das Índias Ocidentais, por exemplo, ela tinha até um exército próprio, mas ela não tinha uma relação direta com nenhum monarca. Não era dependente, era livre, atuava livremente pelo mundo, tendo inclusive apoio militar de alguns dos senhores, dos grandes senhores. Imagina, contra a pirataria, a Inglaterra e os Países Baixos e a própria França, eles entravam com a capacidade militar para proteção. Então, essa parceria é indispensável para entender o Estado moderno. O Estado moderno é fruto dessa parceria entre um determinado nobre, que carregava, nesse caso da França, o título de rei, mas em outros lugares eram outros títulos, mas a escolha do indivíduo ou da família que vai carregar essa possibilidade de concentração de poder. Então, a parceria entre uma determinada família nobre e essa classe burguesa, de certa forma, que era quem detinha a capacidade financeira para financiar todo esse processo. Do outro lado, e aqui acabaram derrotados no final, uma organização religiosa muito forte, que era a Igreja Católica, e diversos outros nobres que se viram aí confrontados com essa força nova e acabaram perdendo. E aí é que vem a pergunta central para vocês. E nesse processo todo de concentração de poder, imagine que eu vou só passar mais um slide para vocês visualizarem. Isso aqui são as grandes cidades no século XVI, já no século XVI. Aí vocês vão ver como estão espalhadas essas grandes cidades. E vejam que não são tantas, mas as principais cidades aí, Constantinopla, lembra que era um centro de um império. Paris já é a grande cidade, o que demonstra a força da França nesse processo. E Nápoles, que tinha uma relação direta com o Império Otomano e não com a Europa. A cidade de Nápoles era um grande porto do Império Otomano. Então imagine que essa região inteira começa a ressurgir essas cidades. A partir do século XVI já existem algumas cidades que têm mais de 40 mil habitantes. Aí só se demonstra cidades com mais de 40 mil habitantes. E Paris é a grande cidade europeia propriamente. Então, a força do rei francês se fez nesse processo de quase 500 anos.
E aí eu volto a frisar essa possibilidade de concentrar poder, ela foi diretamente relacionada à aliança da família real francesa com a burguesia, acordo que beneficiava os dois naquele momento. E quem saiu perdendo nesse processo foi a Igreja Católica, e lembrem que existiu não um processo simples, mas lutas religiosas, novas religiões surgindo. Na Inglaterra, o seu rei quis criar uma nova religião, que é o anglicanismo, e ele se assede dessa religião. Então vejam que todo esse processo é um processo lento. A escolha dos representantes da igreja em determinado estado, ela só foi possível a partir do século XV. Em alguns lugares, outros não. Então, a igreja continuou a ter uma força muito grande, ainda depois do século XVI, em algumas regiões. Mas no que foi considerados grandes estados europeus, a partir do século XVI, a Igreja Católica perde força, principalmente após a Guerra dos 30 Anos. Então, a ideia é agora vocês compreenderem o que é que tem a ver soberania com isso. O que é que tem a ver a soberania com esse processo todo? E aí, para entender isso, sobre o que tem a ver soberania, vocês têm que visualizar que o domínio ele pode se dar pela força, poder condigno, lembrem, mas o domínio ele também pode se dar através do condicionamento. E se existe força e condicionamento juntos, é a melhor forma de você garantir uma estabilidade daquele grupo que domina. E o conceito de soberania, ele é utilizado, a palavra certa é essa, ele é utilizado, ele é produzido e utilizado e publicizado para garantir a legitimidade do rei nesse processo de concentração de poder. Repito, a soberania ela é utilizada, o conceito de soberania, soberania é uma ideia, o conceito de soberania ele é criado, e aí se imaginar, é uma ideia, é um discurso. Se a gente usa os nomes de Foucault, que Foucault utilizava, é um discurso, foi um discurso produzido com a utilidade, a tentativa de legitimar essa ação de concentração que começou em 1180 do rei francês e vai se perpetuar, se consolidar no século XVII, principalmente através dos tratados assinados em 1648. Vejam que são 500 anos, só que o conceito de soberania ele é utilizado. Então, ele tem uma finalidade, esse conceito. Ele é criado para servir para um determinado propósito, o propósito de legitimar a figura do rei em relação a, internamente, a figura e os direitos que os outros nobres garantiam e possuíam. Imagine que cada senhor feudal possuía, no regime anterior, uma série de direitos desembaraçados da figura do rei. E o conceito de soberania faz com que isso e faça com que todos esses senhores, por mais que sejam proprietários da terra de certa forma, eles agora devem obediência às leis criadas pelo rei, pelo monarca, derivados desse conceito de soberania. Então, vejam bem, a ideia de soberania, ela traz a ideia de que só o rei é soberano. O nome soberania ele era utilizado na França desde o século XIV para determinar que aquele senhor feudal ele tinha um domínio real sobre um determinado feudo e se dizia comumente, ou se chamava comumente de soberano. Então imagine que no século XIV na França, soberano era quase um elogio. Só que a partir do século XV, principalmente a partir do século XVI e já entrando no XVII, esse conceito, esse nome soberania, ele vai sendo trabalhado de tal forma que garante ou que permite ao rei a afirmação de que ele é o único soberano dentro do seu reino. E a característica de ser soberano, as qualidades de ser soberano, elas exigem que só esse rei, dentro do seu reino, possa produzir um ordenamento jurídico, possa dizer a lei.
possa cobrar tributos, possa ter uma moeda. Então, imaginem que são qualidades que se inserem ao nome de soberania. E esse não é um processo feito de uma palagada só, por um escritor só. O Jean Bodin, ele simplesmente concretiza essas ideias e vai afirmar, inclusive, o que é que se garante com a soberania. E ele vai dizer, olha, na soberania garante você ter o direito de declarar guerra, é o único que tem direito de declarar guerra, é o único que tem direito de produzir moeda, é o único que tem direito de cobrar tributos, e por aí vai. São alguns atributos que seriam inerentes ao conceito de soberania, naquele momento. Então, vejam, o conceito de soberania serve para legitimar uma ação de um processo histórico já bem encaminhada, de legitimação do poder da família real francesa, nesse quesito. E depois, esse conceito ele vai ser exportado. Depois de ser utilizado para garantir a legitimidade de uma família real, ele vai ser exportado pelo resto da Europa e vai ser utilizado como critério também de concentração de poder em outros lugares. A França foi, junto com a Inglaterra, os dois primeiros a pensarem dessa forma, a criarem esse artifício. Mas isso vai ser exportado posteriormente. E aí, deu para entender até aqui? Então vejam bem, os conceitos de soberania, mas alguns dos conceitos de soberania eu trouxe para vocês aqui. O mais importante de início é o de Baudin. E Baudin vai dizer, olha, por soberania entende-se o poder absoluto e temporalmente ilimitado próprio ao Estado. Segundo essa definição, aí escrevendo, a soberania significa o mais alto poder de comando do Estado. Ela é a expressão do poder supremo, da unidade e da indivisibilidade. Então imagine que, para Baudin, lembrem que o conceito de soberania ele é uma ideia. Baudin não chegou a verificar a França na época e descobrir aquele conceito. Ele não descobre aquele conceito. Ele força, ele cria, ele produz e diz que deve ser assim. A realidade, apesar de não ser, deve ser dessa forma. É diferente de você analisar algo que já existe e descrever. Então, o processo de conceituar a soberania não foi uma descrição de algo que já existisse. Imagine que foi mais uma ferramenta na tentativa de concentração de poder. Isso que vocês precisam ter claro na cabeça. É uma diferença grande entre descrever um objeto como ele é e imaginar uma ideia, que é a soberania, como deve ser. E ela deve ser assim. E a partir do momento que defende aquilo como sendo uma verdade, você consegue utilizar com mais facilidade a força para impor aquela verdade. Se a gente faz uma analogia com a religião, primeiro você pensa em Deus, pensa nos dogmas que Deus transmitiu e depois você luta para impor eles ao mundo, e não o contrário. Não existe um mundo já desenhado ou que a espiritualidade exista e aí depois você só descreve esse mundo. Aqueles que puseram, de certa forma, a religião cristã ou qualquer religião, eles foram tocados por um Deus e a partir desse momento eles têm que impor isso a todos os outros. Eles têm que transmitir essa ideia. Com a soberania é a mesma coisa. É um conceito que primeiro foi pensado idealmente para depois ser colocado no mundo. E aí, a partir do momento que ele é colocado, defendido e divulgado, ele começa a existir. O processo é inverso. Então, para Baudin, entenda aqui uma questão. Baudin é que o que ele chama de Estado aqui é o governo. Não é o mesmo conceito de Estado, porque a própria ideia de Estado vai também acontecer. A mesma coisa que aconteceu com a ideia de soberania. Ela vai ser apropriada para determinados interesses. O conceito de Estado e o conceito de soberania, ambos serão apropriados com uma finalidade. Então, para Baudin, o que ele ainda chama de Estado, que a gente traduziu por Estado, é o governo. Ele vai dizer que o soberano é o governo sobre famílias. A concepção de Baudin, só a título de detalhar um
para vocês, ele é, de certa forma, ainda influenciado por Aristóteles. Baudin ainda era influenciado diretamente pela concepção de mundo de Aristóteles. A concepção de que Deus fez o mundo, de certa forma, para que ele seja daquela forma ideal. E a forma ideal, a polis grega, para Baudin seria o reino. A unidade típica que a natureza exige do homem. Enquanto Aristóteles afirma que era a polis, o tipo de agrupamento ideal, o Baudin vai entender que o tipo de agrupamento ideal, que pode ser visto pela natureza, que foi dado pela natureza, era o reino. E a figura do rei, ela é central. E aí vocês vejam, para Baudin, a figura do rei é algo natural. É oriunda do direito natural. A natureza exige que a gente se organize em que exista um poder soberano, nesse caso ilimitado e absoluto, na figura do governante, que é o rei. Então, vejam bem, isso é uma coisa que depois na leitura vocês vão talvez se confundir. Para Baudin, soberano é o rei. E vejam bem, o que se quer, lembrem, a ideia de soberania, o que quer legitimar é essa figura do rei. Ainda não se está pensando como nós hoje pensamos na figura do Estado propriamente. O Estado, a figura do Estado vem depois. Aqui só se pensa em garantir a legitimidade do soberano, que sofria ataques constantes internamente dentro do seu reino por outros senhores que se achavam também soberanos. Cada um daquele duque, conde, ele queria que o conceito de soberania fosse outro. E tentaram produzir um outro conceito de soberania. Mas nessa luta entre os discursos, o que saiu vitorioso foi esse de Baudin, que ofereceu ao grupo vitorioso, materialmente falando, que foram os reis e a burguesia. Então imaginem que a ideia de soberania em Baudin, ela visa legitimar esse poder do rei internamente com os demais senhores e externamente contra a força que a Igreja Católica possuía, por exemplo, de cobrar impostos dentro do reino francês, ou de ter um tribunal julgando casos franceses, e também, além da organização religiosa, o rei francês lutou contra o imperador. Lembra que existia o Sacro Império Romano Germânico? Na teoria, ele nunca deixou de existir. Ele só vai deixar de existir século depois. Mas nesse período ainda existe o imperador. Esse imperador, por exemplo, ele é o único legitimado a dar o título de rei a um determinado nobre. Então, esse título de rei francês, ele foi dado primeiramente por um imperador do Sacro Império Romano. Só que o rei francês, ele cria, o grupo que está do lado dessa monarquia francesa, cria toda uma teoria que tem a soberania como centro, para afirmar que o rei francês não deve seu título a ninguém, não deve obediência a ninguém. E dentro do seu reino, que isso é o mais importante, só vai existir um centro de poder com total autonomia para exercer o que bem entender, para garantir àquelas famílias que estão ali reunidas a vida como a natureza pede. Então vejam bem que em Baudin tem essa característica ainda aristotélica, que para Hobbes já não vai ter. A mudança de Hobbes não tá nem em relação a Baudin na capacidade que o soberano possui de agir, mas nos motivos, de onde vem a origem dessa força, desse poder soberano. Se para Baudin vem da natureza, e isso, de certa forma, obriga ao soberano a estar abaixo de leis naturais, para Hobbes isso não existe. Então, a diferença do conceito de soberania de Hobbes para Baudin não se deve muito nas qualidades desse poder soberano, no que é que ele pode fazer, no que é que esse poder soberano, atrelado a um indivíduo, permite que ele faça. Na verdade, para Hobbes, a diferença vai ser no porquê. E aí vocês precisam lembrar da teoria do contrário. Imagine que o poder do soberano em Hobbes, ele não é fruto da natureza.
Ele é fruto de um contrato que teve uma utilidade inicial. Mas a partir do momento que existiu esse contrato, esse soberano, ele não está preso a nada, porque ele não está dentro do contrato. Ele não foi ele que fez o contrato com o povo. Ele simplesmente recebeu desses contratantes a autoridade suprema, e soberano. Então aqui há uma diferença em Hobbes que vai ainda mais garantir ao poder do rei um poder absoluto e vai legitimar ainda mais o absolutismo, porque se em Baudin ele poderia estar diretamente relacionado ou submetido às leis da natureza, esse soberano, em Hobbes nem isso. Ele não está abaixo de nada. Ele está sempre no topo do ordenamento jurídico, qual for que ele pense. Para a gente concluir, só para vocês entenderem, eu vou botar mais dois conceitos aqui, são conceitos mais modernos. O conceito de Rousseau e o conceito de Kelsen. E aí, isso é só para vocês visualizarem como soberania, entendam, soberania é uma ideia. Não é algo que exista no mundo e que eu posso descrever. É uma ideia. E enquanto ideia, enquanto saber, vamos voltar a usar Foucault, ele é objeto de apropriação. Lembra da ideia de Foucault? Saber é poder? Então, saber aqui, nesse caso, é essa teoria da soberania e, consequentemente, a teoria do Estado. Você definir, determinar e garantir que essa teoria seja considerada a teoria verdadeira é um exercício de poder. E, enquanto saber é poder, vários grupos em determinados momentos da história vão tentar influenciar na produção desse poder. E é isso que vocês têm que ter sempre em mente. O conceito de soberania é utilizado nessa luta constante pela supremacia de determinado grupo dentro de uma sociedade. É responsável por uma lógica que hoje a gente chama de sistema mundo capitalista. A lógica que impera do capitalismo é fruto dessa luta constante dos conceitos de soberania e Estado. Então, vejam bem, Rousseau ele já traz um ingrediente que não é novo, mas que foi utilizado, que é a ideia de soberania popular. Lembrem que o artigo que eu passei para vocês, que falava de Baudin e Altúcios já defendia a soberania popular. E imagine que Altúcios escreve, ele era contemporâneo de Hobbes. Então, imagine que enquanto Hobbes defende o absolutismo, Altúcios defendia a soberania popular. Só que Altúcios foi esquecido durante muito tempo. Só vai ser resgatado na Revolução Francesa. Então, 100 anos depois é que vão começar a lembrar de Altúcios de novo e dizer, olha, Altúcios 100 anos atrás escreveu algo similar a Rousseau. Quem acabou influenciando esse movimento foi Rousseau. E vejam que não é pela qualidade da escrita que se influencia especificamente, mas por toda a conjuntura histórica presente naquele momento. As forças que estavam ali naquele momento da Revolução Francesa, as forças também portuguesas nesse caso, agora tem uma outra finalidade. E aí vejam a graça do que vai ser o Estado moderno. Se, no primeiro momento, essa burguesia, o nome que a gente determina que é o nome não tão correto, porque vem de burguês, de quem nasce no burgo, quem vive no burgo, mas os grandes mercadores, os grandes banqueiros, as grandes companhias empresariais, se no primeiro momento eles tinham interesse no fortalecimento do rei para se livrarem de um rival poderoso, principalmente a Igreja Católica, imagine que é um interesse em comum. A aliança que se foi feita. Quando o perigo da organização religiosa católica já não é mais visível pelo próprio enfraquecimento através dessas lutas constantes, vejam que a partir do século XVIII, a Igreja Católica, a Europa, ela é bem dividida entre diversas religiões, todas cristãs, mas diversas religiões, o calvinismo, o luteranismo e por aí vai. A Igreja Católica era mais uma, já não era mais hegemônica nesse sentido. Então, esse grupo empresarial, para assim vou chamar grupo empresarial em vez de burguês,
Ele agora sentia na figura absoluta do rei um perigo, não mais um aliado. Vejam bem, olha a sacada agora que vocês precisam visualizar. Se no século XV, XIV, até XVI, era indispensável para esse grupo empresarial se aliar a um nobre forte que gozava de legitimidade perante todos os seus súditos e poderia rivalizar com a Igreja Católica, a partir do momento que esse rei se torna forte, muito forte, ele se torna agora um perigo, não mais um aliado. Já é um perigo para os interesses desse grupo capitalista. E aí a ideia agora de soberania ser totalmente reformulada, ela tem uma relação direta com a tentativa de enfraquecer as monarquias absolutistas. Repito, se no primeiro momento a força de um rei absolutista ela era útil para esse grupo empresarial, para os capitalistas, agora, com Rousseau, no período já de 1750 a 1780, a tentativa agora é enfraquecer esse poder absoluto. Porque esse poder absoluto, caso ele se torne de fato hegemônico, ele pode bem ser utilizado contra os capitalistas. E imaginem que comércio sempre existiu, só para exemplificar essa possibilidade real de um rei absolutista fiscar, por exemplo, dinheiro dos banqueiros, as propriedades de diversos mercadores, produzir por ele próprio, com funcionários seus, o comércio e não terceirizado grupos capitalistas. Porque imaginem que todos os grandes impérios, o comércio foi florescente, mas em nenhum desses grandes impérios, seja ele otomano, chinês ou islamista, nenhum desses grandes impérios do mundo teve na classe burguesa a autonomia, deu a essa classe burguesa, a esses grupos capitalistas, a autonomia que eles tinham mesmo dentro do Estado absolutista, do rei absolutista. Então imaginem que agora a luta desse grupo capitalista vai ser contra os reis absolutistas. Livrado o problema da igreja, que era o primeiro grande rival, porque a lógica era completamente distinta. A igreja, ela impedia o acúmulo de capital, que é a essência do capitalismo. Então, a igreja impedia e julgava, inclusive, visto que agora estamos livres desse grande rival, que é a Igreja Católica, surge agora o meu aliado anterior como grande rival. Aí os grupos capitalistas eles vão fomentar uma nova teoria sobre a soberania e uma nova teoria sobre o próprio Estado, para tirar a legitimidade desse rei absolutista. Então, com Rousseau, esse salto se dá. E para que eu rompa com essa legitimidade do rei absolutista, a ideia que foi mais utilizada foi a ideia de soberania popular. Então vejam bem, a soberania ganha uma nova roupagem quando novos interesses surgem. E com Kelsen, por exemplo, ele vai ganhar uma nova roupagem porque novos interesses vão surgir. Então, se a gente trilha o conceito de soberania desde Baudin até o século XXI, vocês vão verificar que esse conceito passou por mutações. E cada mutação dessa tem por trás um interesse, visto que soberania não existe no mundo real. É uma ideia. Não é algo que eu descreva. Um pedaço de terra, um monte, que eu possa dizer se ele é mais alto ou mais baixo. É simplesmente uma ideia que tem uma serventia, uma ideia que garante legitimidade a determinado grupo que atua dentro de uma sociedade. Deu para entender esse processo todo? Deu, professor. Dúvidas em relação ao tema?